Vamos lá então, pessoal, abordando aqui o assunto agora das ligações químicas, né? O pré-requisito seria aquelas aulas anteriores sobre distribuição eletrônica, né? Distribuição elétrica. Vamos lá então, pessoal. Na verdade, eletrônica seria melhor, né? O que seria, de uma maneira geral, as ligações químicas? Só adiantando o assunto, pessoal, seriam 3 tipos de ligações químicas. Mas o que cada uma delas tem em comum? São tipos diferentes de ligações químicas, só que alguma coisa elas têm em comum, tá bom? Então, as ligações químicas, pessoal, a definição seria a união entre átomos para formar as substâncias, tá ok? Do jeito que está aqui na tabela periódica, ó, nós temos o quê? Nós temos átomos, mas esses átomos eles têm que se unirem para formar o quê? As substâncias químicas. Por exemplo, você precisa, para formar uma substância química chamada de água, você precisa da união entre átomos de hidrogênio e entre átomos de oxigênio. Beleza? Bom, vamos lá então. Agora, como é que essa união é feita, né? Então, ela é feita através do conceito das ligações químicas. O que acontece, pessoal, quando eles fazem ligações químicas? Eles adquirem uma estabilidade. É como se fosse assim, eles têm um conteúdo de energia, pessoal, quando estão sozinhos. E quando eles se ligam a outro átomo, tá certo? Esse conteúdo de energia, ele abaixa. É isso que é sinônimo de estabilidade química ou física, tá bom? Pessoal, aqui eu coloquei uma tabela do meu livro para vocês, ó. Vocês podem perceber o seguinte, que eu tenho aqui, ó, do hélio até o radônio, tá certo? Esse último aqui eu vou desprezar, pessoal, que é um elemento químico novo, tá bom? Mas eu tenho do hélio ao radônio, igual eu mostrei para vocês, ó. Então eu estou aqui na família dos gases nobres, que é essa em amarelo mais forte aqui, ó. Então, quando você perde um pouquinho de tempo, tá certo? Fazendo exercício lá da última aula, você pega e faz a distribuição por subcamadas e por camadas. Aqui nessa tabela que está aqui, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho a distribuição por camadas. Então, se vocês perceberem, com exceção do hélio, que é o primeiro, todos os outros, do neônio até o radônio, todos eles têm 8 elétrons na última camada. Pessoal, são gases, eles não se ligam com ninguém, eles vivem soltos, tá certo? Eles já têm essa estabilidade que eu falei para vocês. Então, os gases nobres, eles são conhecidos por não se ligarem a nenhum outro átomo. Ou quando se encontram ligados, pessoal, é muito difícil, tá certo? Então, o que acontece? Os átomos, pessoal, tendem a ficarem com a distribuição semelhante à de um gás nobre. Ou seja, tendem a ficar com 8 elétrons na última camada. Essa última camada é tão importante dentro desse assunto que eu estou tratando com vocês, pessoal, que a última camada do átomo é chamada de camada de valência. Por exemplo, se você pegar aqui, ó, qual que é a última camada do neônio a ser preenchida? É a camada L. Então, a camada L é chamada de camada de valência. Se você pega o argônio, por exemplo, a última camada é a camada M. Então, a camada M seria o quê? A camada de valência. E por aí vai, pessoal. Tá legal? Então, como os gases nobres, eles gostam, entre aspas, né, de serem encontrados sozinhos, a gente diz que eles já são estáveis. Eles já têm essa estabilidade aqui, ó. Então, todos os outros átomos da tabela periódica tendem a ficar com essa estabilidade. Que seria o quê? Seria sinônimo de ter o quê? 8 elétrons na última camada. Então, essa observação deu origem até uma regra. É a chamada regra do octeto. Octeto lembra qual número, pessoal? Lembra o número 8. Então, seria a tendência que os átomos têm de ficarem com 8 elétrons na última camada. É por isso que eles fazem ligações químicas. E no desenvolvimento das ligações químicas, pessoal, vocês vão ver no papel que realmente esses átomos têm a tendência a ficarem realmente com 8 elétrons na última camada. Pessoal, é uma regra muito boa, mas como toda regra tem exceção. Tem poucas exceções, na verdade. E a exceção seria o quê? Seria o átomo de hidrogênio,
Ele fica com 2 elétrons na última camada. Olha aqui ele, ó, hidrogênio, isso. Ele tende a ficar com a configuração do átomo de hélio. 2 elétrons na última camada. A gente vai ver isso mais para frente, pessoal. Por enquanto é só.